O presente trabalho tem como tema Revolução Inglesa, realizado pelos alunos Beatriz, Gisele, Manuela e Renzo, de Mesminho B. A Revolução Puritana em si foi um conflito ocorrido na Inglaterra no ano de 1640, entre a monarquia e o parlamento. Carlos I, rei do país, não aceitava a intervenção política dos parlamentares e, de forma autoritária, governava movido por seus interesses. As divergências políticas se iniciaram quando Carlos I assumiu o reinado após a morte de seu pai, Jaime I, em 1625. Sua dinastia era responsável por uma série de mudanças políticas na Inglaterra. Jaime I acabou com as medidas liberais dos Tudor e se aliou à Igreja Católica para fortalecer a ideologia conservadora. Naquela época, a Irlanda tinha uma economia dependente dos ingleses, que mantinham um sistema feudal absolutamente elitizado. No poder, Carlos I queria aumentar a taxa dos impostos, mas dependia de uma aprovação do parlamento. Os parlamentares exigiram uma petição relacionada aos problemas com impostos, prisões, julgamentos e convocações do exército. Revoltado, o rei acatou as medidas, mas ordenou o fechamento imediato do parlamento, que perdeu seu direito de intervenção política por mais de 10 anos. Com a implementação de mais tributos, a burguesia se viu prejudicada e acabou gerando uma crise financeira ao não pagar os altos impostos cobrados pelo rei. Tal fato acabou dividindo os parlamentares em duas facções: os Diggers, que eram liberais que defendiam a reforma agrária do país e uma distribuição de terras mais igualitária para o desenvolvimento da atividade agrícola, e os Levelers, que eram mais conservadores, defendiam o direito de praticar a religião, no caso a católica, de forma livre, além de serem adeptos à igualdade jurídica. E no ano de 1640, Carlos I se viu obrigado a consultar o parlamento novamente, antes de estourar a Guerra Civil. Incomodado com a aversão dos parlamentares a seus interesses, o rei ameaçou fechar a instituição novamente. E preparados, os líderes parlamentares começaram a formar as primeiras milícias para se manterem no cargo. Oliver Cromwell liderou os combatentes das facções em uma investida contra os monarcas. Agora vamos falar um pouco da República de Oliver Cromwell. A chegada de Cromwell ao poder em 1649 inicialmente representou a possibilidade de instalação de um governo popular. Porém, ao assumir o poder, ele abandona os populares responsáveis pela ascensão política, tendo assim uma república em que, na prática, levou a estrutura de uma ditadura familiar. Ou seja, na prática, o poder passava dentro da família do ditador. Cromwell combateu a reação dos monarquistas apoiados pela coroa escocesa. Além disso, perseguiu e assassinou diversos líderes de escavadores e niveladores e, com a aprovação dos atos de navegação, tentou barrar a concorrência holandesa. Com essa aprovação, nenhuma embarcação estrangeira, com exceção das provenientes do mesmo país de origem do produto, poderiam atracar no litoral inglês. Em 1953, Oliver Cromwell vira Lorde Protetor da Inglaterra, transformando-se líder máximo do país. Cromwell conduziu o período com maior estabilidade no processo da Revolução Inglesa. Sua sucessão deveu-se à sua morte e foi concedida para Richard Cromwell, que era seu filho, porém ele abdicou de seu poder. Em 1660, houve a restauração da dinastia Stuart sob o comando de Carlos II. Ele assumiu o trono prometendo respeitar os interesses do parlamento, mas logo começou a se articular com antigas lideranças da nobreza para restaurar o absolutismo. O parlamento, composto por maioria puritana, ao repudiar as ações de Carlos II, viu-se novamente vítima do autoritarismo. O monarca dissolveu em 1681 e governou sozinho até a sua morte, em 1685. Jaime II herda o trono e mantém suas ações alinhadas com as ações realizadas por Carlos. Ele, então, além de procurar reforçar seus poderes absolutistas, também tentou fortalecer o catolicismo na Inglaterra. As duas ações desagradaram o parlamento, pois seus membros defendiam a ideia da Inglaterra ser uma monarquia constitucional parlamentarista. Revolução Gloriosa.
Bom, a Revolução Gloriosa é o nome que se dá para os acontecimentos que levaram à deposição de Jaime II e à coroação de Guilherme de Orange e Maria Stuart como rei e rainha da Inglaterra. A Revolução Gloriosa ocorreu em 1688 e foi uma das etapas da Revolução Inglesa. Além de ter sido responsável pela queda do absolutismo na Inglaterra, a monarquia absolutista inglesa transformou-se em uma monarquia constitucional que consolidou o domínio da burguesia inglesa. O estopim para que o parlamento se voltasse contra o rei foi o nascimento de seu filho, Jaime Eduardo. O nascimento do herdeiro do rei tornava eminente o risco do poder da Inglaterra fosse perpetuado por uma dinastia católica. Os dois partidos do parlamento resolveram convidar Maria Stuart, filha do rei, e seu marido Guilherme de Orange para que se unissem contra Jaime II. O convite foi realizado principalmente porque os dois eram calvinistas, assim como os parlamentares. Assim, em 1688, Guilherme de Orange levou as tropas para a Inglaterra e forçou Jaime II a fugir para a França com sua esposa. Após ver suas próprias tropas voltando-se contra sua figura real, Jaime II exilou-se na França, local onde permaneceu pelo resto da sua vida. Maria Stuart e Guilherme de Orange foram então coroados rei e rainha da Inglaterra. Essa transição de poder pacífica, entre aspas, isso é, sem o derramamento de sangue, ficou registrada na história inglesa como a Revolução Gloriosa. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a importância da Revolução Gloriosa. Primeiramente, se considerarmos a revolução aqui abordada dentro do contexto da Revolução Inglesa, percebemos que se trata da primeira revolução burguesa da história. A mobilização da burguesia tinha como objetivo combater os privilégios da nobreza, típicos do feudalismo e do absolutismo, que impediam o desenvolvimento econômico burguês. A monarquia constitucional parlamentarista da Inglaterra consolidou-se por meio de Declaração dos Direitos de 1689. Guilherme de Orange e Maria Stuart, antes de serem coroados rei e rainha, tiveram que assinar um termo jurando obediência a ele. A Declaração dos Direitos era um dispositivo legal que criava condições para impedir o retorno do absolutismo na Inglaterra. A Revolução Gloriosa foi importante para a história da Inglaterra, pois criou condições políticas que permitiam o desenvolvimento da burguesia. Esta passou a investir no desenvolvimento tecnológico e científico, que foi fundamental para que a Inglaterra se tornasse um país pioneiro no processo de desenvolvimento industrial, conhecido como Revolução Industrial. Isso, em longo prazo, transformou a Inglaterra na maior potência industrial e comercial do mundo no século XIX.